Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versos de 13 a 26. Gálatas, capítulo 5, versos de 13 a 26. Eu irei ler e os irmãos, com toda reverência e temor diante da palavra do Senhor, se atentem. Tem como título essa passagem: A liberdade é limitada pelo amor. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Meus irmãos, eu coloquei como título dessa mensagem, para você que tem o costume de anotar, liberdade cristã. E eu gostaria de fazer uma introdução, lembrando na nossa teologia reformada. Eu vou ler, a teologia reformada, ela nasceu à sombra do legalismo católico. E por esse motivo, a liberdade cristã sempre foi para ela uma faceta importante. Essa ênfase se baseia no fato do Novo Testamento considerar a salvação em Cristo como a libertação do pecado e da corrupção, e a vida cristã como uma vida de liberdade. Cristo nos libertou para a liberdade, é o que está escrito lá em João 8:32, que vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também no mesmo capítulo, no verso 36, diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E também, no nosso mesmo capítulo que lemos aqui, no capítulo 5, no verso 1, vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Meus irmãos, embora
isso que eu acabei de falar em relação à reforma, que o grito da reforma era a liberdade que temos em Cristo, livrando do legalismo. No entanto, ao contrário de algumas sugestões atuais, essa ideia de libertação ela não representa prioritariamente a libertação sociopolítica ou econômica. Nós tivemos esse versículo citado, né? De maneira muito intensa no nosso cenário político, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é prioritariamente essa liberdade que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar, essa liberdade sociopolítica ou econômica, mas é uma liberdade que nós temos em Cristo. Eu quero contextualizar um pouco esse cenário que está acontecendo aqui, e todos já sabem que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essa igreja da Galácia, ela não é especificamente uma igreja, ela é uma região que compõe algumas igrejas, a qual Paulo fundou na sua primeira e segunda viagem missionária. Entre as igrejas está Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Para a gente entender esse contexto, Atos capítulo 13 ao capítulo 14, ele vai falar da história da qual envolveu o apóstolo Paulo, indo pregando o evangelho aos povos gentílicos, e como que o Senhor, de maneira poderosa, usava o apóstolo Paulo. E diz que o Senhor, por meio do Espírito Santo, enchia o coração daqueles homens de alegria e também do Espírito Santo. Eu quero mostrar para vocês, abramos lá em Atos capítulo 13, só para a gente conferir o que eu estou falando. Nós devemos ser como a igreja de Bereia, conferir o que o pregador está dizendo, para ver se ele não está falando coisas que não é o Evangelho. Claro que nós não iremos ler, mas lá vai dizer, no capítulo 13, que havia uma igreja de Antioquia, e nessa igreja havia profetas e mestres. Aí vai citar nomes: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, e ele continua, e ele diz que também Saulo pertencia a essa igreja. Essa igreja de Antioquia, ela ficava na Antioquia da Síria. Essa foi a primeira igreja missionária, meus irmãos, com essa visão missionária de enviar missionários para pregar entre os povos gentílicos. E essa igreja diz no verso 3, do mesmo capítulo 13, então, ou melhor, no 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Veja, meus irmãos, o Espírito Santo falou à igreja que deveria ser separado, Barnabé e Saulo. Então, aqui tem toda a trajetória da sua primeira e segunda viagem missionária, que depois você pode conferir em casa. Mas eu quero mostrar para vocês que aqui está falando das cidades a qual eu falei para os irmãos, e vai dizer lá no versículo, no mesmo capítulo 13, no versículo 52, que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. No verso 48 diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Meus irmãos, uma coisa importante aqui. Está claro que os gentios, eles receberam o Espírito Santo pela pregação da fé. Pela pregação da fé. Então, tendo feito esse contexto, qual era o propósito dessa carta? Paulo, ele vai dizer que era auxiliar os cristãos da Galácia a resistirem os falsos mestres que pregavam que só era salvo aquele que acrescentava fé em Cristo Jesus, os méritos humanos da obediência da lei.
Os judaizantes, eles dizem, olha, só a fé em Jesus não é suficiente. Precisa ter o mérito humano. Guardar a lei mosaica, a circuncisão, os rituais judaicos, os dias, as festas. Era esse o cenário, meus irmãos. Por isso que Paulo escreveu essa carta. E estudiosos relatam que essa primeira carta foi a carta de Paulo. Aqui não está em ordem cronológica a escritura. A primeira que foi escrita não foi Mateus, não. Há estudiosos que dizem que Gálatas foi a primeira carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo e também a primeira carta a fazer parte do cânon. Então, essa carta ela foi escrita logo depois da sua viagem missionária, da sua primeira e segunda viagem missionária. Meus irmãos, eu quero dizer que aquele cenário era um cenário de perigo. Era um cenário que trazia perturbação aos irmãos e também perversão ao evangelho que tinha sido pregado ali pelo apóstolo Paulo. E ele está profundamente admirado, perplexo com aquilo que aconteceu tão rapidamente. Ele vai dizer, após ele fazer a sua saudação, no capítulo 1, no verso 6, ele vai começar assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha a situação, meus irmãos. Paulo, que havia chegado nas cidades gentílicas, havia pregado o evangelho, a pregação da fé, a pregação da graça, que o homem é salvo somente pela graça mediante a fé. Aqueles homens, eles são recebidos, o Espírito Santo enche o seu coração de alegria, e eles somente por meio da pregação do Evangelho, eles recebem o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, o Paulo está aqui perplexo com a situação. Não faz muito tempo que eu passei por vocês aí pregando o Evangelho. O que está acontecendo? Eu estou admirado com a situação de vocês. Porque tem outros aí pregando outro Evangelho. Meus irmãos, a gente tem que entender o perigo do que é esse outro Evangelho. Paulo vai dizer que na realidade não é outro, né? A não ser que tenha alguém perturbando. E esse outro Evangelho é aquele que eu falei, que da seita dos judaizantes estava dizendo, não, só Cristo, só a fé em Cristo Jesus não é suficiente, precisa ter o mérito do homem. O homem precisa participar disso. Eles diziam, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado. Esse é o outro evangelho. Isso que é perverter a verdade do evangelho. Nós cantamos aqui que a salvação é só pela graça, somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E esse era o grito de guerra da nossa reforma, sola gratia. Meus irmãos, Paulo, percebendo esse perigo, a situação que o povo de Gálatas estava vivendo, ele dizia, olha, no verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenham pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Meus irmãos, Paulo, ele amaldiçoou aqueles que estavam pervertendo o evangelho e perturbando a igreja. E o que é que nós podemos trazer hoje para o nosso cenário? Pergunta, presbítero Isaías, o que é que pode ser outro evangelho nos dias de hoje? Nós podemos ver que há vários outros evangelhos, né? Nos dias de hoje. Hoje são muitas formas desse outro evangelho. Eu quero colocar entre aspas. Temos outras formas de evangelho, a própria teologia da prosperidade, que ela oferece o quê? O império para os homens aqui na terra. Esse é outro evangelho, meus irmãos, a teologia da prosperidade. O sincretismo religioso, o evangelho do copo d'água,
o evangelho do sal grosso, da rosa ungida, o evangelho da toalha suada. Isso é outro evangelho, isso é o perigo que a igreja de Gálatas estava incorrendo, e essa é a nossa realidade hoje, meus irmãos. Nós precisamos combater esse falso evangelho. Então Paulo está aqui profundamente admirado, perplexo com a situação. E ele vai dizer, ainda que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse que vocês receberam, que seja anátema. Meus irmãos, até mesmo Satanás pode se transformar num anjo de luz. E Satanás, ele sabota o nosso coração. Satanás, ele é sutil, ele é sorrateiro, ele entra na igreja de maneira sorrateira. E é por isso que a igreja tem que estar atenta quanto a isso. A nossa igreja mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ela desviou da fé, do evangelho verdadeiro, por causa do seu liberalismo. Nós devemos estar atentos a essa realidade que nos cerca. E agora, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nessa carta, no geral, algumas verdades aqui que são fundamentais para nós. A primeira verdade fundamental é que a justificação diante de Deus ocorre exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Essa é uma verdade fundamental. Outra verdade fundamental que essa carta nos traz é que a santificação na vida diária é operada pela fé, por meio do poder do Espírito Santo. A santificação na vida diária, ela é operada pela fé, por meio do Espírito Santo. Outra verdade fundamental é que nós podemos confiar na mensagem do apóstolo Paulo, de que a salvação é pela fé e não depende de obras. O evangelho da salvação pela fé é ensinado ao longo de toda a Escritura. E em Gálatas, Paulo ele vai dividir essa carta em 3 pontos. Primeiro, ele vai defender o seu apostolado. Depois, ele vai defender o conteúdo do evangelho. O seu apostolado ele defende do capítulo 1 ao capítulo 2. O conteúdo do evangelho ele defende do capítulo 3 ao capítulo 4. E ele vai aplicar essas verdades do capítulo 5 ao capítulo 6. Então, a salvação pela fé, ela é ensinada ao longo de toda a Escritura. Outra verdade fundamental também é que o legalismo, aquele legalismo do judaísmo, nos faz desviar de Cristo e nos leva ao fracasso e ao julgamento. Libertar-se do legalismo é a liberdade de viver para Cristo, por meio do Espírito Santo. A salvação é exclusivamente daqueles que creem no verdadeiro evangelho e vivem de acordo com ele. Tendo dito essas verdades, meus irmãos, eu quero adentrar no nosso texto. E eu não quero começar no versículo 13, ao qual nós iniciamos. Eu quero que os irmãos voltem um pouco, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, só que no versículo 1. No versículo 1 está dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. No verso 1, como no verso 13 ao 26, deixa estabelecida de forma clara que a ideia da liberdade está em primeiro plano. E aí, meus irmãos, eu quero que vocês entendam isso. A ideia de liberdade aqui está em primeiro plano. E eu quero mostrar para vocês, primeiro, porque que Paulo ele começa esse pequeno parágrafo falando de liberdade. Mas pode surgir a pergunta: o que é liberdade? E eu quero compartilhar com vocês o que a nossa confissão de fé ela vai falar, o que é liberdade. É muito importante, meus irmãos, os nossos símbolos de fé, que nos ajuda a entender
a doutrina. E ela vai dizer que a liberdade cristã é a liberdade de consciência. E o que diz? A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal, das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial e que estavam sujeitos à igreja judaica, e tendo maior confiança em acesso ao trono da graça e mais abundante comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinária. Meus irmãos, ordinariamente alcançavam. Essa é a liberdade. Liberdade do poder do pecado, do domínio do pecado, da tirania de Satanás. Essa é a liberdade cristã. Que mensagem maravilhosa, meus irmãos. Que privilégio é sabermos que nós, em Cristo Jesus, nós temos liberdade. Nós somos livres do jugo do pecado. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade, ela exige uma responsabilidade. Nós temos responsabilidades. E eu quero dizer que Paulo, ao entrar nesse capítulo 5 e falar para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Esse pequeno parágrafo, meus irmãos, ele está fazendo uma transição do que Paulo havia falado no capítulo 3 até o 4:31. Ele está falando ali que da experiência de Abraão. Ele está falando do Velho Testamento. Ele está falando do nosso pai na fé. Ele vai dizer no capítulo 3, verso 6, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E tendo dito isso, ele vai dizer, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. No verso 11 ele vai dizer, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo, ele era um camarada extremamente zeloso, ele era da seita dos fariseus. E ele diz que dos da idade dele ele se destacava, não tinha igual a ele. Ele era extremamente zeloso às tradições dos seus pais. E o pastor Marcos ainda irá entrar nesse contexto na conversão de Saulo, mas eu quero dizer que Paulo antes ele era um perseguidor da igreja, ele assolava a igreja, ele prendia, ele matava. E ele, que já havia sido eleito na eternidade, o Senhor, quando ele estava indo no caminho a Damasco, o Senhor aparece a ele, o Senhor Jesus aparece a ele. E os irmãos já têm conhecimento disso. E a palavra de Deus diz que o Senhor ali revela-se a ele, Jesus revela-se a ele. E ele vai contar uma experiência que, após esse aparecimento, essa conversão, ele teve uma revelação de Jesus. Os estudiosos dizem que Paulo, após essa situação, ele foi para a Arábia e ele passou uns 3 meses estudando aos pés de Jesus. Tudo aquilo que ele tinha de conhecimento da lei, ele releu toda ela e agora, com o Espírito Santo abrindo o seu entendimento, ele entende tudo o que a lei estava dizendo, estava falando da promessa, estava falando da fé. Essa fé que pai Abraão teve quando creu em Deus. Então, meus irmãos, ele está aqui fazendo uma defesa do Evangelho.
Ele vai dizer que o justo viverá por fé. E ele vai dizer no verso 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele vai dizer que não é pela lei. No verso 23, ele vai dizer que nós estávamos debaixo da tutela da lei. Ele diz assim, no verso 3:23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Meus irmãos, a lei mosaica, ela nos serve de pedagogo, de professor. A lei, ela não pode salvar. A lei, ela não tem poder para dar salvação para o homem pecador. A lei, ela nos ensinava, ela apontava para Cristo. Essa lei apontava para Cristo. Nós estávamos debaixo da tutela da lei. E ele vai dizer de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Meus irmãos, está claro que o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma defesa do evangelho, dizendo que o justo viverá por fé. Os que têm a verdadeira liberdade só é possível ter pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E ele vai passar pelo capítulo 4, falar da nossa filiação com Cristo, dizendo que vindo, porém, a plenitude do tempo, no 4:4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E ele vai fazer aqui uma alegoria agora, com Aga, com Sara e Aga. E ele vai dizer aqui no versículo 21, no capítulo, eu estou contextualizando, meus irmãos, para a gente entrar, por que Paulo fala de liberdade? Isso é importante. Ele vai dizer, no capítulo 4, verso 21, dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O Monte Sinai foi onde foi entregue a lei a Moisés, que gera para escravidão. Esta é Aga. Ora, Aga é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que a que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Paulo aqui está falando aqui que aqueles gentios que haviam recebido o Espírito Santo, eles eram filhos da promessa. Porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia a que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Verso 31. E assim, irmãos, sois filhos, não da escrava, e sim da livre. Meus irmãos, é uma transição agora aqui. Paulo, depois de ter falado do conteúdo do Evangelho, lembra que eu falei que toda a Escritura, ela fala da salvação pela graça mediante a fé? É o que Paulo faz aqui. De maneira maravilhosa, de maneira poderosa, por meio do Espírito Santo. Agora ele vai dizer, para a liberdade foi que Cristo libertou vocês. Meus irmãos, ele vai dizer, como é que pode, meus irmãos? Não é assim que Cristo, ele abre a porta do cárcere para te colocar em outro cárcere. Era o que estava acontecendo com os Gálatas. Eles estavam querendo se submeter de novo à lei mosaica.
ou melhor, a lei do judaísmo, guardar o sábado, a circuncisão. E Paulo está mostrando aqui que isso tudo, lei, escravidão, morte, tudo isso está conectado. Como é que vocês podem ter recebido o evangelho e vocês agora estão entrando de novo em escravidão? Meus irmãos, nem os próprios judeus, eles conseguiam guardar a lei do Senhor. E Paulo está aqui profundamente perplexo com esses irmãos. Não foi para essa liberdade que Cristo nos libertou, para vocês entrarem de novo em escravidão. Vocês são livres em Cristo. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O judaísmo, o legalismo, é escravidão, meus irmãos. Ninguém é salvo por obras. Está claro, meus irmãos, que ninguém pode ser salvo por praticar boas obras. E Paulo está defendendo aqui o evangelho. E está admirado. Por que vocês se submetem a isso? Ele está tão revoltado que ele vai dizer no capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Eu quero apenas saber isto de vocês, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação do Evangelho? Sois assim insensatos que têm começado no Espírito e estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Que quão terrível, né, meus irmãos? Era a situação daqueles irmãos. É por isso que Paulo, ele está profundamente triste. E o que eu quero dizer, meus irmãos, que Paulo aqui está querendo combater o legalismo. Havia o legalismo da seita dos judaizantes. E Paulo está querendo dizer, olha, não se submeta a isso. Paulo, ele foi profundamente atacado. As pessoas que iam lá da Judéia diziam, não, esse Paulo aí, ele é de segunda mão. Esse camarada aí, ele não tem autoridade, a mesma autoridade dos outros apóstolos. E o evangelho que ele está pregando aí é só para agradar vocês. Um evangelho fácil, que é só pela fé. Mas quando ele também está lá, às vezes também diziam isso, quando ele está entre os judeus, ele fala que tem que se circuncidar, e aqui ele está querendo agradar vocês. Então, Paulo, ele não estava tão preocupado em defender o seu apostolado, mas em defender a verdade do evangelho. E claro que ele defendendo o seu apostolado, ele estava defendendo a verdade do evangelho. Então, meus irmãos, eu quero adentrar agora no nosso texto. Ele vai dizer, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Depois de ter dito tudo aquilo, Paulo vai dizer que nós fomos chamados à liberdade. Paulo combateu ali o legalismo, né? E o que estava acontecendo ali também? Ele vai dizer, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que estava acontecendo ali, meus irmãos? Libertinagem. Paulo ele está combatendo, por um lado, o legalismo judaizante, e também ele está combatendo agora ali a libertinagem, que muitos entendendo, nós somos salvos só pela graça, mediante a fé, então eu vou viver a minha vida como eu bem entendo. Eu sou livre em Cristo. Veja o perigo disso. Eu sou livre em Cristo. Ninguém pode me julgar. Há muitos famosos que falam isso, né? A minha fé, ninguém pode questionar. E aí Paulo ele está querendo combater isso, meus irmãos. Veja o perigo. Há um extremo do legalismo e também da libertinagem. Ele está querendo combater isso dentro da igreja. Ele vai dizer, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, servos uns dos outros. É interessante, né? Essa expressão servo, né? Ele tinha dito que em Cristo nós fomos chamados à liberdade e agora ele está dizendo que nós não deveremos usar essa nossa liberdade que temos, mas deveríamos ser servos uns dos outros. É isso, meus irmãos. A liberdade que nós temos
é uma liberdade servil em Cristo. Porque Cristo é o nosso modelo maior. Cristo, ele foi um exemplo de servo. Ele sendo Deus, estando na eternidade com Deus, criou todas as coisas. A palavra de Deus diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Ele se faz, ele se rebaixa da sua glória, se faz homem. E como homem, ele se faz servo para fazer a vontade do Deus Pai. E obedece a sua lei de maneira perfeita, completa, cabal. E morre por causa dos nossos pecados. Ele foi um exemplo de servidão. É isso que nós devemos servir, meus irmãos, uns aos outros. Paulo vai dizer, lá no capítulo 5, no verso 4, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Esse é o ponto, meus irmãos. Nós temos liberdade no Senhor para não mais se submeter ao legalismo. Essa liberdade também não nos dá o direito de sermos, a praticar a libertinagem. Essa liberdade, ela deve ser uma liberdade de servidão em amor, uns para com os outros. Porque a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a verdade do Evangelho, meus irmãos. A fé, a esperança e o amor são verdades que nos fortalecem. Fé, esperança e amor. E Paulo está dizendo aqui, não useis dessa liberdade que vocês têm em Cristo para praticar a libertinagem. Pratique o amor. Ele vai entrar no capítulo 15, dizendo, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Meus irmãos, é isso que provoca o mérito das obras. O homem querer praticar a lei, as obras, provoca só isso: divisão, ciúmes, competição. Quando o homem, ele abusa da sua liberdade em Cristo, ele querendo praticar o legalismo, outros querendo praticar a libertinagem, ela vai acontecer isso dentro da igreja. Veja, meus irmãos, isso é sério. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O cenário aqui parece de animais selvagens, se degladiando, confrontando-se. Talvez uma da linha legalista, outra da linha mais liberal, mas o ponto aqui é que aquilo que a gente espera dos nossos inimigos estava acontecendo dentro da igreja. Isso é a igreja do Senhor. É isso que provoca estar debaixo da lei, da carne, da escravidão, divisão. Meus irmãos, aqui Paulo ele não está sendo contrário à lei. Parece que a lei ela é má, né? Mas não. A lei, ela é boa. A lei, ela é santa. Ela é justa. O que Paulo vai dizer em Romanos 5? Ou melhor, em Romanos 6. Ele vai aqui também combater também aqueles que diziam assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. No verso 15, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E ele vai dizer, mais graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fortes entregues. Uma vez libertados do pecado,
feitos justiça de Deus. A lei do Senhor, ela é boa, meus irmãos, ela é perfeita. É no Salmo, ou melhor, é em Romanos 7, no verso 12, que Paulo vai dizer: a lei é santa e o mandamento é santo, e justo e bom. A lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Essa lei que está ali, resumidamente, nos 10 mandamentos, ela revela o caráter santo de Deus. E a lei, ela mostra que nós não temos condição de cumprir essa lei. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é confiado na obra dele que nós temos a nossa justificação. Continuando, meus irmãos, no verso 15, aqui é uma receita para que nós não venhamos a nos morder, devorar mutuamente. Paulo ele vai dizer que a receita para essa situação é andar no poder do Espírito Santo. Depois do verso 15 de ter dito que dar ocasião à carne, ela vai gerar contenda e inveja. Qual é, pois, a receita? Qual é, pois, o remédio para esse mal? Ele vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meus irmãos, essa deve ser a conduta do crente. Você, crente, que já tem o Espírito Santo, que já foi justificado pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, você já tem o Espírito Santo dentro de você. E no verso 16, está querendo dizer que sua conduta ela deve ser governada pelo Espírito Santo. Isto é, pelo dom que Deus lhe concedeu. Paulo ele falou nessa mesma carta, no verso 3, versículo 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqueles irmãos haviam recebido o Espírito de Deus, o dom do Espírito Santo pela pregação da fé. E ele vai dizer, se seguirem nessa direção e no impulso do Espírito Santo, jamais serão dominados por sua natureza pecaminosa. Meus irmãos, o crente, ele não pode ser dominado pelo seu pecado. O crente, cheio do Espírito Santo, andando, sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo impulsionado pelo Espírito Santo, ele jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que, embora regenerados, tendo uma nova vida em Cristo Jesus, nós ainda temos a presença do pecado. Nós estamos livres do poder do pecado, nós estamos livres da escravidão do pecado, nós ainda estamos na presença do pecado, e o pecado ainda, ele milita no teu coração. E Augusto Nicodemos, ele ilustrou que, ele falou que ao retornar de uma viagem de 5 quilômetros, alguém perguntou para ele se ele teve algum contratempo. Ele disse: o pneu furou uma vez em 5 quilômetros. E ele faz essa comparação que assim deve ser a vida do homem que é cheio do Espírito Santo. Ele pode cair, ele vai cair, mas ele não vai cair a cada 100 metros. Ele não vai cair a cada 100 metros. Ele pode cair a cada 5 quilômetros. A ideia aqui é de que você, irmão, você sim, você vai cometer pecado, eu cometo pecado, mas
você andando no Espírito, você jamais vai satisfazer o desejo da sua carne. Jamais o crente no Espírito, ele vai satisfazer o desejo da carne. E nesses versos, meus irmãos, está subentendido aí, de forma clara, que há um conflito. Há um conflito entre o Espírito Santo e a nossa carne. Ele vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O termo milita, ele vem do termo militar, é uma guerra. Há um confronto violento dentro de você, entre a sua velha natureza e o Espírito Santo. Mostra a intensidade, meus irmãos, dessa luta pela supremacia. Há um confronto entre a sua carne e o Espírito Santo, que vai durar a vida inteira, até quando você morrer, ou até quando Cristo retornar. Essa luta é intensa. Há uma guerra dentro de você, entre o Espírito e a carne. É por isso que Paulo ele vai dizer, porém andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Passando para o verso 18, ele vai dizer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se você, crente, é guiado pelo Espírito Santo, você não está sob a lei. Estar sob a lei, meus irmãos, significa derrota. Estar sobre a lei significa escravidão. Estar sobre a lei significa maldição, impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. É por isso que somos salvos pela graça. Então, andai no Espírito, seja guiado pelo Espírito, e jamais vocês vão estar fazendo a vontade da carne, estando debaixo da lei. E aí, meus irmãos, ele vai deixar aqui de maneira evidente o que é a obra da carne. Veja que ele no verso 19, ele vai nos trazer aqui as obras da carne. Ele vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Esses três pecados, prostituição, impureza e lascívia, é de imoralidade sexual. Isso sempre foi um problema na humanidade após a queda, a imoralidade sexual. E o que é interessante é que no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram desobedecendo a lei do Senhor, a primeira coisa que Deus fez foi cobri-los, porque eles tinham vergonha agora de si. Fica claro que a imoralidade sexual, desde o início da humanidade, era um pecado que é fruto, é obra da carne. Prostituição, impureza e lascívia. Possivelmente, meus irmãos, aqueles gentios que tinham se convertido, ainda tinham alguns vícios, né? Da sua região pagã, talvez da sua própria religião pagã, a imoralidade, né? Então eles ainda estavam lidando ainda com essas dificuldades, prostituição, impureza e lascívia. E ele vai pontuar outros que é de idolatria, a idolatria e a feitiçaria. Aquela região era uma região pagã. Paulo ele vai citar os exemplos de que muitos que eram pagãos, que adoravam falsos deuses, eles se converteram ao ouvir a mensagem do Evangelho. Então, idolatria e feitiçaria tem a ver com esse pecado de idolatria. E ele vai colocar outros pecados aqui que tem a ver com um pecado interpessoal, rivalidade entre as pessoas. No verso 20, ele vai dizer: inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices e glutonarias. Ou melhor, até facções e invejas. Esses são pecados que nós cometemos uns com os outros. Pecado contra o nosso próximo. Então, Paulo está dizendo que essas são as obras da nossa carne. No verso 19 ao 21, que fala dessas obras da nossa carne, Paulo vai dizer que, no verso 17, se manifesta possivelmente os Gálatas ainda não tinham alcançado a vitória plena sobre esses pecados, por isso que ele pontua essas obras, e ele vai dizer, se deixar ser guiados pelo Espírito, com certeza não dará satisfação aos desejos da carne. Meu irmão e minha irmã, você que ainda luta contra alguns desejos da carne, eu quero dizer para vocês que são servos do Senhor, não deem ocasião à carne. Lutem com toda a sua força contra os desejos da sua carne. Entendam que há uma luta muito intensa no seu coração e que você precisa obedecer o que Paulo aqui está dizendo aos Gálatas. Nós devemos andar no Espírito, nós devemos deixar ser guiados pelo Espírito. E como é que nós podemos fazer isso, presbítero Isaías? O Senhor Deus deixou os meios de graça. Nós podemos desfrutar da sua palavra, ao qual nós estamos lendo aqui, de maneira livre. E todos os dias nós podemos ter acesso a essa palavra. Porque pela palavra o Espírito Santo, o Senhor, fala conosco. É assim que você vai deixar ser guiado pelo Espírito. A oração também é outro meio de graça que você precisa desfrutar. Você que tem lutado contra os seus pecados, reconheça o seu pecado e confesse ao Senhor, Jesus, ao Senhor, Pai, me dê força, me ajude, porque eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Me ajude a vencer esse mal. Somente no Espírito Santo, meus irmãos, você irá vencer os desejos da sua carne. E nós não iremos dar ocasião à carne, quando nós somos guiados pelo Espírito e andamos no Espírito. E agora, tendo dito que essas obras da carne, Paulo agora vai entrar no verso 22, no fruto do Espírito. Ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo, ele não fala no plural, né? Os frutos do Espírito. Ele só fala no singular, o fruto do Espírito. E ele vai colocar aqui como em primeiro o amor. O amor, ele encabeça a lista das virtudes. Efésios capítulo 5, versos 2, vai dizer que andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suaves. Ele está dizendo, se nós somos imitadores de Deus, como filhos de Deus, nós devemos andar em amor. 1 João, capítulo 3, também vai nos falar que a virtude que encabeça essas outras é o amor. 1 João, capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. No verso 4, 8, vai dizer, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No verso 19 vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor é a marca do verdadeiro cristão. Lembra que Paulo, ele vai dizer
no capítulo 5, verso 6, que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum? Não importa se você é circunciso ou se não, mas o que tem maior valor é a fé que atua pelo amor. Essa é a marca, meus irmãos, do verdadeiro crente. Paulo ele vai estabelecer prioridades ao encabeçar o amor como a maior virtude. E provavelmente a alegria, a paz, tudo deriva do amor. Um amor alegre, um amor pacífico, que é longânimo, um amor que é fiel, que é bondoso, que é manso. Então Paulo ele coloca o amor como encabeça como a lista das maiores virtudes, é o amor. Como nós vimos na passagem, aquele que não ama não conhece a Deus. E a gente já caminhando para o nosso final, no verso 24, ou melhor, no verso 25, que diz assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Toda a sua força procede do Espírito. A sua força, crente, ela procede do Espírito Santo. Então, se você vive no Espírito, então ande no Espírito. Andar é um comportamento, é uma atitude. Pratique esse amor, se você vive no Espírito. Uma vida de piedade, de santidade, de amor, de servidão uns aos outros. É isso que nós devemos fazer, porque ao sermos deixados ser dirigidos pelo Espírito Santo, Ele é a nossa fonte de vida. Se deixarmos o Espírito dirigir a nossa vida, nós iremos caminhar seguros no Senhor. E ele vai concluir: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, a vanglória, a inveja, ela é um mal que tem assolado a igreja. Paulo ele vai exortar aqueles irmãos a não viverem debaixo do jugo da lei, vai exortá-los a não praticarem a libertinagem, vai exortá-los a dizerem: ande no Espírito. Terceira Igreja Presbiteriana, ande no Espírito, deixe o Espírito Santo ser guiá-los. Assim nós iremos ser uma igreja forte, firmes no Senhor. Paulo ele vai dizer: mantenha-se firmes nessas verdades que vocês ouviram. Permaneçam firmes, não deixa que nada venha abalar, perturbar, perverter a sua fé e perverter o Evangelho. Meus irmãos, nós estamos debaixo de uma lei, sim. Essa lei, o presbítero Davi, pela manhã, ao falar que nós deveremos praticar aquilo que nós professamos, ele usou uma passagem em Tiago. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá, Tiago, capítulo 1, no verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. A lei perfeita, a lei da liberdade, é a que nós temos em Cristo, meus irmãos, unidos a Cristo. Nós estamos agora debaixo da sua vontade, e nós vamos fazer a sua lei, não porque nós queremos alcançar mérito, mas porque nós amamos o nosso Senhor, porque nós queremos fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor. Agora nós iremos obedecer a sua lei. Você jamais vai obedecer a lei do Senhor perfeitamente. Você, igreja, todos os dias quebra a lei do Senhor. Paulo ele vai dizer que, lá em Romanos capítulo 7, no verso 22, ele: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele vai dizer: desventurado homem que sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É a luta que nós temos. Mas nós estamos debaixo da lei de Cristo. Nós fazemos aquilo que o nosso modelo maior fez, nós procuramos refletir a luz de Cristo em nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. As pessoas do mundo, elas mais leem a sua vida do que leem as Escrituras. O que será que o mundo está lendo na sua vida como cristão? Eu quero trazer aqui uma palavra de consolo que o nosso Senhor Jesus, ele falou em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29, eu quero encerrar com isso. Eu quero, na realidade, falar do 28 ao 30. Ele vai dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, esse Jesus, ele nos chama a participarmos desse jugo que é suave, desse fardo que é leve. Por quê, crente? Porque ele já pagou o preço. A ira de Deus foi derramada sobre ele na cruz do Calvário. Gálatas 3,3 vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Em Cristo você é livre. Em Cristo você não está mais debaixo do jugo da lei, você não está mais debaixo da escravidão, você não está mais debaixo da tirania de Satanás e do mundo. Em Cristo Jesus você é livre. Essa liberdade, ela exige uma responsabilidade. Meus irmãos, isso não é libertador? Isso traz refrigério, paz. Nós temos paz com Deus, nós temos agora comunhão, livre acesso. O que é que nós estamos fazendo aqui, se não acessando o lugar santo dos santos? E a ira dele não nos consome, não nos destrói, porque há um mediador, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. É pela graça, meu irmão. Não perca essa certeza, essa esperança de que em Cristo Jesus você está salvo. Não há pecado ou culpa que ele não possa perdoar. Que maravilha! Eu não sei se há alguém no nosso meio que ainda acha que precisa fazer algo para poder alcançar a salvação, ou para poder ter essa certeza de salvação. Eu já fui assim um dia. Eu me perguntava, eu não sei se eu morrer hoje, se eu serei salvo, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu tenho plena certeza de que se eu partir hoje, eu partirei no Senhor, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo me dá essa paz. E eu espero que isso também faça morada no seu coração, irmão. Que essa verdade ela esteja firme, para que você jamais perca essa esperança que é bendita, essa esperança que ela está ancorada nos céus, em Cristo Jesus. E que você viva neste mundo em amor, uns para com os outros. Eu louvo a Deus pela igreja fiel que Ele tem nos dado. Nós ainda não temos o problema de lidar com outro evangelho, mas eu não sei até quando será isso. Pode se levantar uma geração que não conhece o Deus dos seus pais. A história está aí para nos contar que no povo de Israel houve uma geração que não conhecia o Deus de Israel. Como é que pode, meus irmãos? Como é que pode uma geração não conhecer o povo de Israel, o Deus de Israel? Que a graça do Senhor esteja sobre nós e que, pela fé, nós possamos buscar em amor
servir uns aos outros, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Qualquer dúvida, meus irmãos, se algum irmão querer tirar alguma dúvida, pode nos procurar, que nós teremos o prazer de atendê-los, mas que a verdade do Evangelho fique cravada no seu coração. Em Cristo Jesus, você está livre. Amém? Tu és bem-vindo aqui.